pastor Gilson foi um instrumento usado por Deus para plantar essa igreja aqui. Ele é o plantador, né? Foi nosso discipulador e atendeu muito prontamente o convite para estar aqui. Como disse, teve que fazer uma resenha. Fez um malabarismo na agenda, estar conosco aqui. É uma honra ter o servo de Deus aqui. Estenda suas mãos, por favor. Senhor Deus, apresentamos a vida do seu servo, pastor Gilson, nas suas mãos. Ser com ele, toma nas suas mãos. Sabemos, Senhor, da sua sabedoria, da sua dedicação à tua palavra. Então só esperamos, Senhor, a tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Bom dia. Bom dia. Bom demais estar com vocês aqui. Uma alegria sempre. Um prazer e uma honra poder participar desse culto de gratidão a Deus, em homenagem ao pastor de vocês, o pastor da igreja. Hebreus, no capítulo 12, já chegando no final, no capítulo 13, já perto de findar a carta, o escritor, não vai ser o texto não, tá? O escritor aos Hebreus, ele ordena aos cristãos, para quem a carta foi escrita, a se lembrarem dos seus líderes, se lembrar daqueles que semearam na vida deles, que com a sua própria vida foram exemplo e contribuíram na formação espiritual e na conversão, na transformação da vida deles. Fala primeiro daqueles mais velhos, depois, de novo, o escritor diz: não se esqueçam dos seus líderes, lembrem-se deles, porque eles velam pela vida de vocês, obedeçam aos líderes de vocês, porque eles zelam pela vida de vocês como quem presta conta. Então, é legítima essa honra, essa homenagem aos pastores, aqueles que se dedicam em cuidar da nossa vida. Mas os pastores sabem que eles têm que prestar contas a um pastor maior. E eles, embora sejam honrados e homenageados, eles recebem essa honra e homenagem com alegria, mas sabendo que toda glória, toda fama é para o sumo pastor e bispo da nossa alma. Como o Anderson disse, depois que eu tinha aceitado o convite, que eu falei sim para ele, eu tentei de outra forma ver se dava um jeito de mudar, porque eu vi que o Robson esteve pregando aqui, então na minha cabeça era um mês, deve ser igual a festa de judeu, um mês comemorando o aniversário do pastor. Aí eu falei, dá para mudar, me antecipa para o dia 18, porque depois que eu aceitei o convite, eu lembrei que eu tinha no sábado um aniversário de 75 anos de um pastor amigo, que a vida me permitiu conhecer, da igreja Peniel, lá em Resende. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou para Resende participar de um culto que vai começar às 7, vai terminar, sabe Deus que horas, e aí depois ainda tem lá os comes e bebes, e vocês de lá 11 e tal. Mas aí ele falou, não tem jeito, dia 18 não tem nada na igreja, só dia 25 mesmo. Eu falei, tá bom. Então ontem eu estava para lá à noite, eu viajei quase 5 horas, e na volta ainda teve uma mensagem do Google Maps, alerta de vendaval, isso pode atrasar a sua viagem. Eu falei, Jesus. Eu desci orando, mas graças a Deus foi tudo bem. Eu não fiquei 40 minutos na igreja, mas viajei quase 5 horas, 2 horas para ir, 2 e pouco para voltar. Mas foi um abraço especial, pastor Pinho. Eu fiquei muito feliz com o fato da igreja estar homenageando ele, que pastoreou aquela igreja há tantos anos, hoje está jubilado e passou a igreja para o pastor Ricardo, que é o presidente.
e tem pastor Jean e mais uns 2 pastores como auxiliares. Bem, vamos abrir sem mais delongas, porque a mensagem dura 2 horas e eu ainda tenho uma reunião no Jardim Alvorada quando sair daqui. Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Não sei se, não 2 horas, mas a mensagem é um pouco extensa. Espero que o Senhor me dê graça e dê paciência para vocês me suportarem. Atos capítulo 11, vamos ler do versículo 19 até o 26. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Seja abençoada a leitura da palavra. Nosso Deus e Pai, com temor e tremor, ó Deus, nos aproximamos de Ti, com alegria, abrimos a Tua palavra, e agora, Senhor, nos submetemos a Ti. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. É com alegria, Senhor, que reconhecemos o ministério da palavra que Tu conferiste ao Teu servo, o pastor Alessandro. Com alegria nós nos lembramos dele, nós somos gratos pela vida dele e pela sua fidelidade a Ti no ministério da palavra. Agora fala, Senhor, fala ao nosso coração. Nós queremos Te ouvir, e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, a Tua igreja seja edificada, e esse servo seja um instrumento usado em o Teu nome. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Quando alguém pergunta a minha idade, eu respondo que tenho 60 anos. Até o dia 16 de setembro de 24, eu terei 60 anos. Alguns brincam, alguns riem e não acreditam. Eu creio que eles estejam sendo honestos, porque dizem, não, mas não parece ter menos. E obviamente que eu estou brincando, mas eles parecem dizer a verdade. Não tem 60 não, tem menos. Mas outros, para zoar, dizem, não, parece ter 70. E aí eu que digo, eles estão zoando. Mas quando perguntam quantos anos a igreja tem, não é tão fácil de responder. Essa igreja vai completar aniversário agora em setembro, né? A nossa igreja lá no Jardim Alvorada vai completar 16 anos
no dia 9 de novembro desse ano. E quando nos perguntam quantos anos nós temos, a gente leva em conta a data da primeira reunião, dia 9 de novembro de 2008. E então vai ser 16 anos em novembro. Às vezes a gente considera a data de fundação, quando a igreja foi organizada juridicamente, e aí foi em março de 2015, tem um pouquinho menos de tempo, seriam 9 anos. Mas não seria errado se, quando perguntam quantos anos a igreja tem, nós disséssemos que tem mais de 2.000 anos. Não é verdade? Alguns iriam rir, iriam dizer, você está brincando, não tem isso tudo. Mas, em certo sentido, a nossa história e de todas as igrejas é a história não da Nova Vida, não da Igreja Cristã Nova Vida, mas é a história da Igreja de Cristo. E nós, pastor Alessandro, nós somos ministros dessa igreja, nós somos ministros de Cristo. A igreja é a história, a nossa história se funde, a nossa história se conecta, a nossa história se confunde com a história da Igreja de Cristo, e o nosso ministério igualmente se une ao ministério dos apóstolos. Nós estamos dando sequência, pastores e mestres da igreja hoje, nós estamos dando sequência ao ministério dos apóstolos. Seguimos dando testemunho daquilo que os apóstolos nos legaram. O Senhor prometeu por boca do profeta Jeremias, está em Jeremias 3,15, darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência, e louvo a Deus porque Ele tem dado para essa igreja pastores também que apacentam esta igreja, pastores e mestres que ensinam, que discipulam, que instruem esta igreja com conhecimento, com inteligência, com fogo no coração, luz na mente e fogo no coração. Louvado seja Deus por isso. Você pode dizer um amém? Amém. O povo de Deus, a igreja do Senhor, ela não se originou no primeiro século. Deus sempre teve um povo para si, um povo separado, um povo comprado, um povo escolhido e abençoado por Ele, comissionado para ser uma bênção e enviado para ser bênção no mundo. Isso começa com Abraão em Gênesis 12, lá pelos idos dos anos 1900 a.C. A constituição desse povo organizativamente, ela é fundada com a lei entregue a Moisés, mas ela é aperfeiçoada com a reforma constituinte no Sermão da Montanha, quando o Senhor dá retoques essenciais na consolidação do novo Israel, formado não só por judeus, mas por judeus e gentios. Entretanto, o livro de Atos, ele marca uma virada na história da redenção. Atos descreve o dia de Pentecostes, a exclusiva, como a explosiva origem da igreja primitiva e o início da história missional da igreja. É muito importante, meus irmãos, sabermos, percebermos, reconhecermos quão grande é a história da qual eu e você, da qual nós fazemos parte. Essa história viva de Deus reunindo um povo para si deveria nos encorajar quando nós olhamos para a nossa igreja local. Isso é verdade a respeito da ICNV Jardim Ulisses. Vocês fazem parte de algo muito maior. Vocês pertencem a Cristo. Essa igreja pertence à igreja de Cristo e está aqui fazendo história. Fazendo história. Nós somos uma parcela
parcela do povo de Deus reunido aqui hoje nesse lugar, dando continuidade àquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor estabeleceu, como Ele disse para os seus discípulos: vão pelo mundo fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E os apóstolos seguiram em frente. Esse evangelho alcançou os 4 cantos da terra e chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós deveríamos nos maravilhar, meus irmãos, com a graça e a fidelidade do Senhor, enquanto meditamos em como o evangelho chegou de Jerusalém até a nossa igreja e até cada um de nós individualmente. Que o seu coração se enche de louvor e de gratidão, e que você anseie pelo dia em que vai se unir a todos os remidos de todas as épocas e de todos os lugares do mundo, aleluia, em nome de Jesus, porque um dia isso vai acontecer, e nós faremos parte daquela grande multidão que João antevê lá em Apocalipse 7, de gente vindo de todo canto, de toda parte, não apenas das 12 tribos de Israel, mas de toda nação, língua, de todo povo. Tem algo ainda importante. Não apenas fazemos parte dessa história, nós contribuímos e damos continuidade a ela. No último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós lemos sobre o nascimento da igreja, mas a história não termina ali. A história, ela segue em frente, e nossas igrejas fazem parte dessa história, como eu já disse. Vocês estudam aqui, e eu sei que essa é uma igreja devotada em aprender a palavra, e vocês já devem ter ouvido falar que o livro de Atos, ele não tem um fim definido. A história é interrompida abruptamente, e Atos 28 termina com um tom de suspense, tendo Paulo ministrando na prisão com um monte de pontas soltas relacionadas ao seu ministério, ao ministério de Pedro também, das primeiras igrejas, enfim, várias pontas soltas que não foram ligadas, que não foram atadas, como um filme. Sabe aqueles filmes que chega no final, o autor, ele define não ter um fim, e ele deixa que cada pessoa possa escolher o fim que ela quer dar àquela história. A gente fica com a impressão de que a história não acabou. Se dependesse de mim, eu teria terminado diferente, eu teria feito assim, eu teria feito assado. A gente fica com a impressão de que a história ainda não acabou, no tocante a Atos dos Apóstolos. E não acabou mesmo. A igreja segue, meus irmãos, vivendo o que nós podemos chamar de Atos 29, 30, 31 e outros tantos capítulos mais. Inclusive existe uma associação missionária chamada Atos 29, que é focada em plantação de igrejas. Temos alguns amigos que fazem parte desse ministério chamado Atos 29. Mas hoje a gente quer falar de Atos 11, então vamos conversar um pouquinho, meus irmãos. Vamos falar dessa importante verdade sobre o valor de sermos membros de uma igreja local. Nós precisamos aprender a amar a igreja. Essa igreja que nós devemos amar, ela recebeu da parte de Deus a missão de plantar outras igrejas. E essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje é parte de uma série que eu estou pregando no Jardim Alvorada, Ame a Sua Igreja, e eu acho que eu já estou indo para a 19ª ou 20ª mensagem lá, mas eu quero compartilhar com vocês uma parte
dessa série. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto que nós lemos, onde Lucas fala a respeito da igreja que nasceu em Antioquia. Nós temos falado que nós fazemos parte dessa narrativa da redenção. Ainda que as nossas histórias não sejam acrescentadas à Bíblia, nós estamos dando continuidade à missão de pregar as boas novas a todas as nações. Mas que exemplo, que modelo que nós temos? Como deve ser uma igreja local que transforma vidas com o Evangelho e tira essas pessoas do mundo? Como que essa igreja deve ser? Como que essa igreja deve agir? E para responder essas perguntas, eu quero considerar com vocês essa igreja, a igreja de Antioquia, porque ela tem um exemplo, ela tem um modelo muito interessante que pode nos ajudar. Então quero falar um pouquinho com você de Antioquia, porque Lucas começa falando dos dispersos, versículo 19, aqueles que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Talvez você se recorde de quando Estevão foi apedrejado. Logo depois, o texto de Atos mostra para nós e narra como isso aconteceu, e vai colocar uma pessoa que está ali assistindo. Saulo, perseguidor da igreja, está ali assistindo tudo que está acontecendo com Estevão, apedrejado até a morte. E diz o texto que Saulo consentia em tudo que estava acontecendo. Pois é, logo depois da morte por apedrejamento de Estevão, um dos diáconos, um servo do Senhor Jesus, a perseguição então se intensifica na Palestina. Os cristãos são dispersos para além da Judéia e de Samaria. Eles se espalham então ao longo da costa mediterrânea, cruzam as águas chegando até a ilha de Chipre, mas depois também eles alcançam Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo greco-romano, ficando atrás apenas de Roma e de Alexandria. Antioquia tinha cerca de 500 mil habitantes, que seria para nós equivalente a uma cidade como Campos dos Goytacazes, ali no norte fluminense. Era uma capital importante no âmbito político, sendo capital da Síria, e ela ficava no cruzamento principal, ou no cruzamento das principais estradas que ligavam o norte, o sul e o leste. Gregos, romanos, sírios, fenícios, judeus, árabes, egípcios, africanos, indianos e asiáticos moravam em Antioquia, ou faziam negócio, ou habitavam ali por um tempo, negociando, por ser também um importante polo econômico. No âmbito religioso, era uma cidade pluralista e idólatra. Em outras palavras, Antioquia era um lugar muito semelhante em vários aspectos às cidades, algumas cidades do nosso tempo. Era uma cidade multicultural e diversificada, repleta de cosmovisões conflitantes entre si. E assim como ocorre no nosso contexto, era um excelente lugar para se plantar uma nova igreja. John Stott, falando a respeito de Antioquia, faz o seguinte destaque: não se pode pensar em um lugar mais apropriado para ser a plataforma da primeira igreja internacional, a primeira igreja plantada fora de Jerusalém, fora do eixo Jerusalém, Judéia e Samaria, para ser o ponto de partida para as missões cristãs mundiais. Não havia, no pensamento do John Stott, um lugar mais adequado, mais apropriado para ser escolhido para se plantar
a primeira igreja em solo internacional. Foi uma igreja, portanto, importante, uma igreja bem sucedida no evangelismo, mas qual a razão do evangelismo em Antioquia ser tão eficaz? E qual o motivo de um testemunho dessa igreja recém-plantada ser tão forte, ultrapassando os seus limites? É possível identificarmos aqui vários componentes de uma igreja missional, desde a origem de Antioquia até o impacto que ela causou no mundo afora. Eu quero ver em seguida isso com você. Vamos na sequência do texto, versículos, vamos ler de novo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21, o que diz o texto? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aqueles cristãos, aqueles primeiros cristãos, judeus cristãos, eles estavam comprometidos com a missão cristã. Eles foram motivados pela perseguição, eles estavam tentando proteger a vida deles em virtude da perseguição que se estabeleceu logo depois da morte de Estevão. E eles então primeiro saíram pensando assim: bom, vamos pregar para os nossos compatriotas, vamos compartilhar com outros que falam a nossa língua. E então o versículo 19 diz que primeiramente eles foram até aqueles com quem eles mantinham conexões familiares ou comerciais. Mas alguns cipriotas, alguns homens de Chipre e de Cirene, sirineus, nós lemos no Evangelho falando de um Simão, um tal Simão sirineu, era de Cirene. Alguns sirineus e cipriotas, eles foram a Antioquia e pregaram as boas novas aos gregos, aqueles de língua grega. Ou seja, esses homens começaram a testemunhar de Jesus também aos gentios. E Lucas vai dizer para nós que em Antioquia muitos gentios creram no Senhor. Glória ao nome do Senhor. Esses evangelistas corajosos, meus irmãos, e pioneiros, eles começaram a espalhar a mensagem de Cristo entre os gentios incrédulos. Isso já havia acontecido em Atos, no capítulo 8, quando Filipe vai pregar em Samaria. Mas os samaritanos eram um pouquinho parecidos com os judeus. Depois, no capítulo 10, Lucas vai nos dar conta que Pedro, por causa de Cornélio, Pedro pregou a Cornélio, pregou na casa de Cornélio, para a família de Cornélio, para os empregados de Cornélio, que também eram gentios, para a sua família, depois dele receber uma visão do Senhor. Mas até então, meus irmãos, ninguém tinha pregado aos gentios de modo intencional, de modo sistemático. Agora, isso acontece pela primeira vez. Então, aqui em Antioquia, esses evangelistas, eles estavam derrubando uma barreira cultural. Apesar de suas raízes judaicas, esses homens estavam decididos a alcançar as pessoas diferentes, de outra fala, de outra língua, de outra cultura, de outros valores. Sendo eles oriundos de Chipre e de Cirene, talvez eles não tinham muito da cultura conservadora na região da Palestina, como seus colegas judeus provavelmente tinham. Não sabemos o que aconteceu, mas cremos que foi o Espírito Santo que moveu o coração deles a deixar de lado bandeiras nacionais, bandeiras culturais, identitárias, etárias,
Eles vão pregar o Evangelho. O que é provável é que não tivessem tanto preconceito antigentílico, e talvez por manterem relações comerciais com gregos o tempo todo. Verdade é que, movidos pelo Espírito Santo, eles deixaram Deus agir, e eles levaram a palavra de Deus e alcançaram essas pessoas. Isso é importante, irmãos? Sim, isso é importante. É importante porque quando falamos de evangelismo, quando tratamos de evangelismo, não podemos nos afastar das pessoas. Se quisermos ser evangelistas de verdade, nós temos que estar pronto para alcançar todas as pessoas, indiferentemente da nação a que ela pertença, indiferentemente da cor da sua pele, indiferentemente da idade que ela tenha. Como vimos aqui na igreja esta manhã, várias gerações reunidas, crianças, adolescentes, jovens, adultos e também idosos, todas as nações reunidas. Não há distinção etária, nem distinção de gênero, homens, mulheres, todos nós nos reunimos para exaltar, para bendizer, para glorificar ao Senhor. Às vezes encontramos angolanos entre nós, como temos no Jardim Alvorada, às vezes encontramos portugueses entre nós, e até pessoas de outras nações também. Importa sim, nós temos que alcançar todas as pessoas. Uma igreja como a de Antioquia se envolve com as pessoas. E nós temos de aprender como viver e como falar apropriadamente do Evangelho com aqueles que não creem. Isso explica por que esses evangelistas estavam pregando, versículo 20, o Evangelho do Senhor Jesus. Era perigoso, meus irmãos, naqueles dias. Era perigoso falar de outro Senhor que não fosse César. Mas eles estão falando de outro Senhor. Eles estão falando do Evangelho do Senhor Jesus. Eles não estão focando aqui em Cristo Jesus, embora ele seja o Cristo, embora ele seja o Messias. Eles não estão anunciando Jesus como o Messias, ou Jesus o Rei ungido, porque a audiência deles não era uma audiência judaica, era uma audiência gentia, e porque eles queriam enfatizar Jesus Cristo como o Senhor. Naquele lugar havia um panteão e um odeão, onde se cultuava a César como Senhor. Os apóstolos estão fazendo questão de dizer, apesar de todo o risco, Jesus Cristo é o Senhor. Por isso eles usam o título para Jesus aqui de Kyrios, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, o Senhor, o único Senhor. Para sermos testemunhas de Cristo, meus irmãos, dando razão da nossa esperança a quem pedir, é preciso paixão, é preciso coração, às vezes mais paixão até mesmo do que teologia, embora a teologia tenha o seu valor e tenha o seu lugar. Mas para ser um bom evangelista, uma boa evangelista, é necessário conhecer bem o Senhor, é necessário conhecer bem o Evangelho e também conhecer as pessoas com quem você vai falar. Um folheto pode funcionar com alguém, mas dificilmente vai funcionar com todo mundo. É preciso pregar de uma forma que seja compreensível para quem você está se dirigindo. E por isso, mais do que apenas conhecer a mensagem de um folheto, nós precisamos conhecer a mensagem deste livro aqui. Tenha paciência, mais um pouquinho. Tem algo muito importante nessa história da evangelização da igreja de Antioquia que eu quero dar destaque. O fato de que nós não sabemos quem eram esses cristãos. Lucas os identifica como sendo alguém de Chipre, alguém de Cirene, mas ele não dá nome para essas pessoas, de modo a não sabermos, não podemos nominá-los, não podemos identificá-los pessoalmente, nominalmente. Mesmo tendo essa dinâmica evangelística em Antioquia, transformado vidas, não sabemos sequer os nomes desses evangelistas.
Importante destacar isso, meus irmãos. Cristãos anônimos podem, de fato, fazer a diferença. E talvez você seja um desses cristãos que anda fazendo diferença nesse mundo por aí. Mas talvez você não seja reconhecido pelo seu ministério evangelístico, mas eu quero dizer que, embora, meus irmãos, haja cristãos anônimos, não existe cristão desconhecido para o Senhor. Às vezes há pessoas que não são reconhecidas na própria igreja, pelos líderes, pelos diáconos, pelos pastores, pelos presbíteros da igreja. Eles anonimamente compram folhetos, anonimamente anotam uma mensagem, vão para o trem, vão para os hospitais, vão pelas ruas, e onde tem oportunidade, eles compartilham a mensagem do Senhor Jesus, compartilham o Evangelho do Senhor Jesus. Desconhecidos, anônimos para os seus líderes, para as suas igrejas, até às vezes para os seus pastores. Mas saiba disso, você não está anônimo para Cristo, você não é desconhecido de Cristo. As pessoas mais importantes da igreja nem sempre são as mais reconhecidas. Não confunda admiração com importância. Esse tipo de evangelismo no qual nós conhecemos bem, meus irmãos, tanto o evangelho quanto as pessoas que queremos alcançar, é muito efetivo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Por que eu estou dando esse destaque? Porque há pessoas na igreja que às vezes dizem: eu não faço nada na igreja, eu não tenho oportunidade na igreja. Às vezes acham, entendem, interpretam que a oportunidade mais importante na igreja, o ministério mais importante, é talvez o do louvor, ou talvez ser pastor, é estar à frente, é estar na liderança de algum ministério. Embora tenha valor essas coisas, mas, meus irmãos, ter essa mensagem no coração e compartilhar essa mensagem com alguém, isso é muito importante, é de suma importância. E o segredo deles, a Bíblia fala que muitos, crendo, se converteram ao Senhor através do testemunho, através da pregação desses evangelistas anônimos. Mas qual era o segredo do sucesso do evangelismo que eles fizeram? O texto diz para nós, versículo 21, qual é o segredo? A mão do Senhor estava com eles. O resultado de muitos convertidos, de muitas pessoas entregando suas vidas para Jesus, não estava na teologia deles, ou não estava só no fervor deles, embora essas coisas tenham valor, mas está no fato de que a mão do Senhor estava com eles, e por isso muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Seja uma testemunha de Cristo, meus irmãos. Coloque-se na posição intencional de compartilhar a fé, de compartilhar aquilo que o Senhor tem te dado, e que a mão do Senhor seja com você, que a mão do Senhor seja com essa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem alguma coisa que acontece logo após essa igreja explodir em crescimento numérico de discípulos. Eles evangelizaram intencionalmente, eles deixaram, eles colocaram a sua vida disponível nas mãos do Senhor para Deus usá-los, e muitas pessoas se converteram. E a partir daí, o que aconteceu? Por favor, olhe comigo. Logo depois desse crescimento da igreja, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O trabalho lá está crescendo, precisamos fazer obra lá naquele lugar. Tem que aumentar, tem que fazer um templo em cima, não sei, tem que pensar alguma coisa, comprar o terreno do lado, a igreja está tão cheia. Coisas que talvez esteja já ocupando o coração de alguém aí, não sei. Tem água aqui? Pode usar esses 2 copos? Depois do crescimento da igreja, logo após a explosão em crescimento numérico de discípulos, eles que evangelizaram intencionalmente,
Eles disseram: bom, agora deixa as coisas acontecerem. Deixa as coisas acontecerem ao acaso. Eles fizeram isso? Não, não fizeram. Não deixaram as coisas acontecer ao acaso. Deus levantou pastores e mestres para instruir e discipular os crentes daquela igreja, meus irmãos. Lembra que falei aqui da profecia de Jeremias 3,15? Deus havia prometido isso, lembra? Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os ensinem com conhecimento e com inteligência. Eu vou dar a vocês pastores. Então o que vemos agora, meus irmãos, nós vemos agora aquela igreja de Antioquia desenvolvendo discipulado. Vemos agora a liderança da igreja enviando primeiro Barnabé e depois também Saulo para fortalecer aqueles novos convertidos, capacitando aqueles irmãos que acabaram de abraçar a sua fé em Jesus. E Lucas então descreve para nós um processo aqui, um processo de discipulado naquela igreja de Antioquia. E esse processo de discipulado de Antioquia envolve ao menos 3 coisas. Eu não sei, que horas tem? Vai até que horas aqui? Onde é que está a relógio ali? Já acabou? Que horas você termina o culto? É 10h30? Então eu tenho 5 minutos. Vamos lá. Segundo o que nós aprendemos aqui, discipular envolve pelo menos 3 coisas que a gente pode perceber aqui no texto, meus irmãos: responsabilidade, instrução e encorajamento. Responsabilidade. A igreja mãe, a igreja de Jerusalém, logo que toma conhecimento do crescimento da membresia daquela igreja, ela não fecha os olhos e diz: agora é problema lá do pastor Alessandro, agora ele que deu o jeito dele, ou deixa lá, deixa eles se virarem lá. Ou o pastor Alessandro não estava, não tinha vindo para cá, nem o Anderson, nem a liderança que tem hoje aqui. Deixa lá, deixa que as coisas se ajustem, deixa que as coisas se ajeitem. Não, logo ao tomar conhecimento do crescimento da membresia daquele lugar, das conversões que estavam acontecendo ali, a igreja líder, a igreja mãe, a igreja de Jerusalém enviou o Barnabé para ver o que estava acontecendo, para ver como as coisas estavam se organizando lá. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja mãe, da igreja que estava em Jerusalém. E o que a igreja fez? Enviaram Barnabé até Antioquia. Preocupação, responsabilidade, meus irmãos. Havia todo um cuidado. Isso já havia acontecido, e se você puder olhar depois com calma em Atos, quando por ocasião do avivamento que houve com a pregação de Filipe lá em Samaria, Atos 8, versículo 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha ouvido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Isso demonstra a responsabilidade da liderança dos apóstolos, da liderança da igreja mãe, em aprovar a missão enviada a Samaria e consolidar aqueles novos crentes em Jesus Cristo. A nova igreja de Antioquia agora, ela ainda não contava com liderança apostólica. E por isso os apóstolos então enviam Barnabé para conhecer de perto e supervisionar o trabalho missionário iniciado ali. E talvez aquela igreja não fosse uma igreja muito fácil de se pastorear, não. Diferentemente da igreja aqui em Jardim Ulisses, onde tudo é fácil de fazer aqui, né, pastor? Não tem problemas nesta igreja, uma igreja unida, um só coração, uma só alma, um só espírito, não há divergência, não há discordância, jamais. Eles pensaram: como é que pode juntar asiático, judeu, árabe num lugar só e isso dá certo? Essa igreja vai ter problema. Manda pastor para lá. Essa igreja vai precisar de liderança. Essa igreja vai precisar de pastores. Precisavam de um bom e sábio cuidado pastoral para que a sua fé se desenvolvesse. Então eles enviam Barnabé como indicado para essa missão.
Ele foi até lá, ele avaliou e ele aprovou a obra que estava sendo realizada em Antioquia. Ele se regozijou com o que ele viu acontecendo lá. Mas o discipulado requer algo mais, não apenas responsabilidade. Então, versículos 23 a 24. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, diz o texto que ele ficou muito triste. Ele ficou muito alegre. E ele então fez o quê? Ele exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Não desanimem, permaneçam no Senhor. Irmãos, discipulado requer mais do que relatórios. Discipulado requer mais do que boa prestação de contas e uma supervisão adequada. Discipulado envolve também empatia, envolve também sacrifício, encorajamento sacrificial. Tanta coisa foi falada aqui, nem lido pelos meninos a respeito do acróstico ali com a palavra pastor, prontidão, não sei se vou lembrar de todas, amor, solidariedade, trabalho, otimismo e renúncia. Então, tanta coisa boa, né? Que viram na vida do pastor. Barnabé tinha também uma característica que era como uma marca geral da sua vida. Ele tinha um coração generoso. Sua paixão pela obra de Deus e pelo discipulado se tornaram conhecidos da igreja. Seu ministério de encorajamento lhe rendeu um apelido que está registrado em Atos capítulo 4, versículo 36. Ele se chamava José da Consolação, ou José do Encorajamento. Isso era uma característica na vida desse homem. Ele era alguém sempre pronto a dizer: não desanima não, fica firme minha irmã, fica firme meu irmão, o Senhor é contigo, não esmoreça, não desanime. Ele se alegrou com o trabalho que ele viu lá, e a gente vê isso em Atos, não apenas num nome, né? num apelido. Ele era chamado, ele era conhecido, ou talvez desde novinho alguém viu isso nele, e então o apelidou de José da Consolação. Não, a gente vê isso nos capítulos seguintes. No capítulo 13, versículos 4 e 5, ele juntamente com Saulo começaram a anunciar a palavra de Deus. De novo em Antioquia, versículo 43 do capítulo 13, muitos dos judeus e dos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Continua, segue firme, não desanime. Em 14, 21 e 22, Paulo e Barnabé voltaram, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Perseguição em todo tempo, em toda época, na história, meus irmãos, sempre vai acontecer, num momento ou no outro, mais às vezes num determinado momento, menos em outro. Sempre vai haver algum tipo de perseguição, algum tipo de luta, algum tipo de sofrimento por causa da nossa fé, por causa do nosso testemunho, mas nós não podemos esmorecer. No capítulo 12, entremeado aqui, nós vemos que Herodes mandou matar Tiago, mandou prender Tiago e Pedro, e matou Tiago ao fio da espada. Era arriscado confessar a fé em Jesus, seguir a Jesus Cristo naqueles dias. Já falei, né, do panteão que tinha Antioquia, um panteão e um odeão de César, que era uma basílica dedicada ao culto do imperador. Mas eles seguiam ainda assim, encorajando os cristãos, pregando a mensagem em nome de Jesus o Senhor, dizendo: não desanimem, não esmoreçam, fiquem firmes, permaneçam no Senhor, permaneçam no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos menosprezar, meus irmãos, o encorajamento. Os santos precisam do encorajamento em qualquer época, não apenas naquela época, mas em qualquer tempo. Boa teologia, repito, é necessária para ser um discipulador.
mas é preciso ser também um encorajador. E eu sei que o pastor Alessandro tem sido um encorajador na vida dos irmãos. Amém. Não apenas um bom professor, não apenas um bom pastor, mas também um encorajador, dizendo para vocês: fiquem firmes, permaneçam no Senhor, não desanimem. Diga isso para a pessoa do seu lado: fica firme. Estou acabando, mas responsabilidade e encorajamento não é tudo. O que acontece depois? É interessante que o testemunho, a pregação, gerou muitas conversões, muitos se uniram ao Senhor, mas depois que Barnabé chega lá, levando encorajamento para aquela igreja, olha, versículo 24, o finalzinho, como o que diz? Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, um encorajador. E o que aconteceu com o ministério dele ali em Antioquia? Muita gente se uniu ao Senhor, ouvindo uma palavra de ânimo, ouvindo uma palavra de encorajamento, ouvindo uma palavra pastoral. Muita gente se firmou, muita gente também consolidou sua decisão por Cristo. E então, depois, Barnabé 25. Para terminar, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram quantos? Numerosa multidão. Numerosa multidão aqui é multidão mesmo, gente. Lucas começa falando de números. 3.000 convertidos, depois 5.000, o número foi elevado para 5.000, e aí milhares. E ele fala, chega de falar de número. Ele não põe mais número nas contas, ele passa a falar de multidão. Eram milhares de pessoas se convertendo. E por conta disso, Barnabé sentiu que precisaria de ajuda para instruir, para discipular aqueles irmãos. Então ele foi atrás de Saulo, que mais tarde vai se chamar Paulo. Estava lá na sua cidade natal, Tarso, e Barnabé tinha conhecimento da história da conversão de Saulo e do chamado dele para ser um apóstolo aos gentios. Está lá em Atos, no capítulo 9, e a gente conhece essa história. E depois da sua conversão, Paulo sai de cena. E após 3 anos da conversão em Damasco, Barnabé leva Saulo até os apóstolos, a fim de quebrar aquela desconfiança que havia por causa da fama de Saulo como perseguidor e carrasco da igreja. Em Atos 9, 27, veja o que diz. Volta aí rapidamente, a gente já vai terminar. Vou ler o 26 para entendermos melhor. Quando chegou a Jerusalém, Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. O que Barnabé fez? Mas Barnabé, filho da consolação, filho do encorajamento, colocou Saulo debaixo do braço, colocou o braço sobre os ombros de Saulo e os levou. Tomando Consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Contou também como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Então, Barnabé vai mentorear, Barnabé vai pastorear, Barnabé vai encorajar Saulo. E chega agora no nosso texto, no capítulo 11. Muito humildemente, Barnabé está convencido de que Paulo estava pronto para iniciar o seu estágio como pregador de Jesus aos gentios. E ele leva ele lá para essa igreja internacional em Antioquia.
estava destinada para alcançar o mundo. E diz o texto que eles, durante um ano inteiro, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Eles os ensinaram com tanta dedicação, eles os ensinaram com tanto esmero, como pastores e mestres que Deus deu para aquela igreja. E os discípulos receberam com tanto empenho, receberam o ensino e a instrução deles com tanto fervor, que diz a palavra que houve uma identificação tamanha, que até do lado de fora, na cidade, as pessoas viram que eles eram muito parecidos com Cristo. E eles os chamaram de Jesus. Embora fosse uma maneira, a intenção fosse pejorativa, era como se hoje alguém estivesse dizendo: está vendo, olha como eles são fanáticos. Eles estavam chamando eles de cristãos para dizer: eles se parecem muito com o Senhor deles. Eles são como pequenos cristos. Pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. Pela primeira vez, eles eram vistos como diferentes dos judeus. E eles eram vistos como distintos dos gentios não convertidos. Eles são cristãos. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Antioquia mostrou ao mundo que os cristãos eram todos galhos de uma mesma árvore, caracterizados pelo compromisso com Cristo. Compromisso esse expresso no evangelismo e no discipulado. É isso que nós temos visto nesta manhã, com base em Lucas 11, 19 a 26. A razão do evangelismo da igreja de Antioquia ser tão eficaz é que eles se tornaram deslumbrados, apaixonados por Cristo, ao ponto de santificar Cristo no coração e de querer mostrar Cristo para o mundo. Por isso Deus deu para eles pastores e mestres, como tem dado para esta igreja também. Uma igreja que ama o Senhor. E por isso Deus lhes deu pastores e mestres. Mas também temos visto que discipulado envolve responsabilidade, encorajamento e instrução. Se alguém leu aqui o livro do Pequeno Príncipe, deve se lembrar de uma expressão da lição da raposa com o Pequeno Príncipe, em que é dito que não somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então, na medida que nós testemunhamos, na medida que nós ganhamos pessoas para Cristo, nós nos tornamos responsáveis em discipulá-las, nos tornamos responsáveis em instruí-las. Que Deus possa nos usar, que Deus possa usar vocês, que Deus possa usar esta igreja também no discipulado das pessoas que Deus trouxer até vocês. Amém? Amém. Obrigado pela paciência, obrigado pela perseverança. Que Deus abençoe. Outra palavra para o Anderson. Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém.